Olá, eu me chamo Juliana de Jesus Costa e eu vou apresentar meu trabalho de conclusão de curso intitulado Caracterização Microestrutural do Dique Melonítico Azul de Sucuru, província Borborema, Nordeste do Brasil. Esse trabalho foi orientado pelo professor Leonardo Lagoeiro e coorientado pela professora Carolina Cavalcante. Eu vou começar a apresentação falando um pouco sobre a introdução e o contexto geológico da área de estudo, os objetivos propostos para esse trabalho, os materiais e métodos utilizados para alcançar os objetivos, os resultados juntamente com a discussão dos dados e, por fim, as considerações finais. A província Borborema, ela é um orógeno neoproterozoico, resultado da colisão entre as paleoplacas São Francisco-Congo, Oeste Africano e Amazonas, há aproximadamente 600 milhões de anos, durante a amalgamação do Gondwana Oeste no ciclo brasiliano pan-africano. Atualmente, a província Borborema abrange grande parte do Nordeste brasileiro, e ela é formada por diversos tipos de litologias e estruturas, como arcos magmáticos, cinturões colisionais, tem diversas intrusões de plútons e diques, e também zonas de cisalhamento anastomosadas e interconectadas, como podemos ver nessa imagem de geofísica. Essas rochas deformadas dessas zonas de cisalhamento são amplamente expostas, devido à intensa deformação que ocorreu e também ao clima do Nordeste brasileiro. Então, a província Borborema, ela é o lugar ideal para estudar como ocorre o desenvolvimento das zonas de cisalhamento. E os principais sistemas de cisalhamento na província Borborema são as zonas Patos e Pernambuco, que têm direção geral leste-oeste, cinemática destral e se estendem por mais de 700 quilômetros, cortando o Nordeste brasileiro. O pico de atividade delas foi datado em 590 a 560 milhões de anos. E as duas zonas dividem a província Borborema em três domínios: norte, central e domínio sul. O domínio central, que é limitado pelas duas zonas de cisalhamento, Patos e Pernambuco, é a área onde fica a área de estudo, o complexo magmático Cariri. Esse complexo magmático ele é composto por corpos magmáticos félsicos e máficos, como plútons graníticos, estoques máficos e diversos enxames de diques. A datação desses corpos magmáticos é em torno de 550 a 530 milhões de anos. Além dessas rochas, a estrutura principal que marca o complexo magmático Cariri é a zona de cisalhamento Cochichola, também de direção leste-oeste e cinemática destral, paralela aos grandes sistemas de cisalhamento. Um pouco mais aqui para baixo também tem a zona de cisalhamento Congo, de direção NSW e cinemática sinistral. Nesses enxames de diques, temos o enxame de diques de Sucuru, que é o objeto de estudo desse trabalho. Os diques de Sucuru, então, estão localizados no sul do estado da Paraíba, no município de Serra Branca, no distrito de Sucuru, que fica próximo ao município de Sumé. Essa é uma imagem de satélite mostrando os diques de Sucuru, destacando eles, e eles mostram direção geral NWSE e podem chegar até 1.000 metros de comprimento. Eles são segmentados e com geometria levemente dobrada. A idade de cristalização desses diques é de 548 milhões de anos, aproximadamente, e eles são compostos por rochas quartzo-feldspáticas com foliação milonítica anastomosada em padrão SC, como podemos ver nessa imagem. Ele possui microestruturas típicas de deformação no estado sólido, como quartzo ribbons em tons azuis, porfiroclastos de feldspato fraturados e matriz recristalizada extremamente fina. Essa deformação, registrada nos diques de Sucuru, vem sendo relacionada a reativações na província Borborema durante o Ediacarano Cambriano, provavelmente ocasionadas por colisões tardias no Gondwana Oeste. Então, esse trabalho tem o objetivo de investigar como essa deformação foi acomodada nas rochas melanizadas do dique de Sucuru. Com objetivos específicos, pretendemos caracterizar as microestruturas, os mecanismos de recristalização e os mecanismos de deformação ativados nos grãos de quartzo, que é a principal fase mineral deformada com deformação intracristalina.
Também pretendemos analisar os padrões de orientação cristalográfica nos grãos de quartzo, identificar o sistema de deslizamento, investigar o papel da recristalização dinâmica e, por fim, contribuir na compreensão da evolução tectônica da província borborema. Para isso, foram coletadas amostras das margens de um único dique de Sucuru. Este dique está segmentado e foram coletadas amostras das margens, que é onde está localizada a deformação. Foram feitas 6 lâminas petrográficas, denominadas 1A, 1B, 1C, 2A, no Lamir, e a B76 e B76E foram feitas na Universidade de Berg. Foi realizada a descrição em microscópio óptico no LAPEN, e 4 lâminas, a 1A, 1B, 1C e 2A, foram feito o polimento especial para a aplicação da técnica MEV-ABSD, de acordo com Morales e colaboradores, no Centro de Microscopia Eletrônica da UFPR. Após o polimento, as análises MEV-ABSD foram feitas no Laboratório de Análises Microestruturais do LACTEC, que possui um MEV tipo FEG, com EDS e EBSD. Então, cada amostra foi colocada na câmara de vácuo, o feixe de elétrons incidiu e interagiu com a superfície polida da amostra, gerando os padrões de difração dos elétrons retroespalhados. A tela de fósforo captura esses padrões na forma das bandas de Kikuchi, e o computador indexa calculando a largura e o ângulo de cada banda, que é característica de cada mineral. O processamento dos dados foi feito no software Channel 5, em que foi possível fazer mapas de fase, mapas de orientação cristalográfica e também a análise da distribuição dos eixos cristalográficos, que são as figuras de polo. As figuras de polo foram feitas separadamente para porfiroclastos e grãos recristalizados, para a gente tentar identificar se havia alguma relação entre as orientações cristalográficas. Apresentando agora os resultados, juntamente com a discussão dos dados, os aspectos macroscópicos do dique de Sucuru, ele apresenta as margens extremamente deformada, com foliação nilonítica pervasiva, com direção N10 a N40E subvertical. Indo em direção ao centro do dique, nós não temos mais a foliação nilonítica, os minerais aparecem sem evidência de deformação, com uma textura ígnea. Em relação à petrografia dessas amostras, a composição principal é quartzo, feldspato e plagioclásio, ribbons de quartzo extremamente alongados e porfiroclastos de feldspato e plagioclásio. E esses grãos estão imersos na matriz recristalizada extremamente fina, de 5 até 20 micrômetros, e ocupa até 70% do volume da rocha. Em relação às microestruturas, o feldspato, ele apresenta diversas fraturas, principalmente fraturas do tipo bookshelf, indicando o componente de deformação não coaxial. Eles frequentemente preservam feições ígneas, como a mácula Causbach, e possuem poucas evidências de deformação intracristalina, em que podemos interpretar que o mecanismo, que a deformação foi acomodada principalmente por mecanismos úteis. Em relação ao quartzo, os ribbons de quartzo, eles apresentam diversas feições de deformação intracristalina e recristalização dinâmica, como podemos ver os novos grãos recristalizados nas fitas do quartzo, indicando que o mecanismo de deformação foi por fluência de deslocações. Nos porfiroclastos de quartzo ocorre a mesma coisa, diversas feições de deformação intracristalina, como extinção ondulante, subgrãos e novos grãos recristalizados, principalmente nas bordas desses porfiroclastos, sugerindo o mecanismo de deformação ser a fluência de deslocações. Observando os novos grãos recristalizados nas bordas, a gente consegue identificar esses grãos que têm o contato lobado com o porfiroclasto, que é característico do mecanismo de recristalização de migração de limite de borda. E ele só é ativado em temperaturas altas, superior a 500 graus até 700 graus.
Entretanto, a gente consegue observar nesses novos grãos que tem novos grãos pequenos recristalizados dentro desse contato lobado, sugerindo que o GBM foi reliquiar e foi sucedido por mecanismos de recristalização de baixa temperatura, por formar novos grãos pequenos, como o bulging e a rotação de subgrão. Observando os outros porfiroclastos, vemos que o bulging é o mecanismo de recristalização predominante, porque os novos grãos são frequentemente menores do que os subgrãos. Localmente, ocorrem subgrãos do mesmo tamanho dos novos grãos recristalizados. Então, o bulging e a rotação de subgrão foram os mecanismos efetivos na redução do tamanho desses grãos, formando a matriz e as bordas dos porfiroclastos, e que favoreceu a acomodação da deformação. Em relação ao tamanho de grãos de quartzo, observamos que a maior parte dos grãos tem diâmetro entre 5 e 20 micrômetros, caracterizando a matriz da rocha, como podemos ver nesse esquema ilustrativo da frequente relação de tamanhos entre os grãos. E enquanto os grãos filhos, que seriam os novos grãos recristalizados nas bordas, possuem tamanhos um pouco maiores do que a matriz, entretanto, geralmente são menores do que os subgrãos. Essa matriz fina, com contatos retilíneos, às vezes junções tríplices, pode sugerir a ativação de um outro mecanismo de deformação, tal como o deslizamento de limite de bordas, que é sensível ao tamanho de grão. Indo para análise textural via MEV-BSD, foi selecionada uma área de cada uma das 4 amostras, destacada no retângulo em laranja. E as suas respectivas fotomicrografias, né, de parte dessas áreas analisadas são essas. O objetivo, então, dessa análise textural foi analisar a distribuição dos eixos cristalográficos de quartzo, observando as figuras de polo. E, com isso, tentar identificar se houve os sistemas de deslizamento, qual sistema de deslizamento foram ativados nos grãos de quartzo. Como eu já havia falado, a gente separou os porfiroclastos, a análise de porfiroclastos dos grãos recristalizados para tentar identificar alguma relação entre eles. O primeiro grupo é referente ao porfiroclasto da amostra 1B, destacado em rosa, e os 3 porfiroclastos da amostra 2A também destacados em rosa. E o que a gente consegue perceber nessas áreas que a distribuição do eixo C do quartzo, ele está subparalelo ao polo da foliação, enquanto o eixo A está perpendicular ao eixo C, caracterizando o sistema de deslizamento basal A, que ocorre até em temperaturas até 400 graus. Além disso, essa assimetria dos eixos indica componente de deformação não coaxial. Esse outro segundo grupo, também de porfiroclastos da amostra 1A e da amostra 1C, destacado em rosa, além do sistema basal A, pelo eixo C, está subparalelo, um pouco oblíquo ao polo da foliação, temos também que o plano romboedro π está paralelo, principalmente demonstrado nas figuras de polo inversa, ele está paralelo ao deslizamento. Então, também caracteriza a ativação do sistema de deslizamento ROMB-πA. Analisando as figuras de polo de alguns grãos recristalizados das amostras 1A, 1B e 2A destacadas em rosa, a gente observa que, além de ter concentrações de eixo C subparalelas ao polo da foliação e também de planos romboedros π, observamos essas concentrações de eixo C no centro das figuras de polo, sugerindo a interpretação da ativação do sistema de deslizamento prisma A. Na literatura, prisma A vem sendo discutido que o prisma A não necessariamente precisa de um aumento da temperatura para ser ativado. Além disso, em algumas áreas de grãos recristalizados, observamos o enfraquecimento da trama cristalográfica. Esse enfraquecimento é que pode ser devido à ativação de outro mecanismo de deformação, tal como o deslizamento de limite de borda. E, por fim, esse último grupo, que tem os porfiroclastos da amostra 1C e os grãos recristalizados
essa área de grãos recristalizados da amostra 1C e essa da 2A, eles apresentam concentrações, né? A distribuição do eixo C está subparalela ao X. E isso indica a ativação de prisma C, do sistema de deslizamento prisma C. E diferentemente do prisma A, o prisma C é demonstrado convincentemente na literatura que ele só é ativado em temperaturas altas, superiores a 600 graus, associado com o mecanismo de recristalização de migração de limite de borda. Então, a análise textural mostra para a gente que em algum momento da deformação precisou ter uma temperatura alta para ativar o prisma C e em outro momento precisou, a temperatura foi mais baixa para ativar os outros sistemas de deslizamento que não dependem da temperatura. Então, as observações feitas em campo, com as microestruturas observadas na petrografia e a análise textural nos grãos de quartzo, permite concluir que as rochas melanitizadas do dique de Sucuru registram a história deformacional, em que, em um primeiro momento, nos estágios iniciais da deformação, ocorreu condições de temperaturas altas, superiores a 500 graus até 700 graus, associada à intrusão dos corpos magmáticos do complexo Cariri, e os grãos de quartzo se deformaram por fluência de deslocações, devido às diversas feições de deformação intracristalina, resultando em forte orientação cristalográfica preferencial e ativação do sistema de deslizamento prisma C, que depende de temperatura alta, além da recristalização por migração de limite de borda, resultando nos ribbons extremamente alongados de quartzo. Progressivamente, com o resfriamento dos corpos magmáticos do complexo Cariri, a deformação foi sucedida por condições de temperatura um pouco mais baixas, de 300 a 500 graus, e os grãos de quartzo continuaram se deformando pelo mecanismo de fluências de deslocações, entretanto, com múltiplos sistemas ativados na direção A. A recristalização foi predominantemente por PUD e por rotação de subgrão, gerando a matriz extremamente fina e os grãos filhos nas bordas dos porfiroclastos, o que acabou facilitando a ativação de outro mecanismo de deformação, que é o deslizamento de limite de borda, enfraquecendo a trama cristalográfica, principalmente dos grãos filhos, e além disso, diversos grãos filhos, né, áreas de grãos filhos, herdam a orientação cristalográfica dos grãos pais. Em relação à tectônica regional, a orientação, a geometria e a deformação registrada nos diques de Sucuru são compatíveis com o cisalhamento destral progressivo leste-oeste de Patos e Pernambuco. Lembrando que os diques de Sucuru, eles estão entre os grandes sistemas de cisalhamento. Então, os diques, eles foram instalados paralelos ao eixo de encurtamento ISA 3, seguida por deformação no estado sólido, preferencialmente nas margens. Então, a deformação registrada nos diques de Sucuru representa os últimos estágios deformacionais da instalação dos grandes sistemas de cisalhamento Patos e Pernambuco. Lembrando que o pico de atividade dessas zonas de cisalhamento é 590 e 500 a 560 milhões de anos. Então, mesmo após 60 milhões de anos, elas ainda estavam em atividade, de acordo com a deformação registrada nos diques de Sucuru. Para trabalhos futuros, a gente entende que há necessidade de mais informações geocronológicas ao longo do domínio central, que é limitado pelos grandes sistemas de cisalhamento, e também investigações texturais nos outros enxames de diques associados ao complexo magmático Cariri, como Monteiro e Serra Branca. Essas foram as referências que eu utilizei durante a apresentação. E esse trabalho, ele é resultado de mais de 2 anos da minha pesquisa de iniciação científica e que no fim do ano passado resultou na publicação desse artigo na revista Tectonophysics, juntamente com outros dados. E para finalizar, eu gostaria de agradecer ao CNPq pelo financiamento do projeto e a todas as pessoas que participaram do campo da província Borborema em 2019, à Universidade Federal do Paraná e ao Departamento de Geologia pela infraestrutura e também, principalmente, aos meus 2 orientadores, que sem eles essa pesquisa não teria sido possível. E
Também gostaria de agradecer aos laboratórios, ao AMIR, Centro de Microscopia Eletrônica e ao LACTEC, que fizeram todas as análises da pesquisa. Muito obrigada e até mais.